O conto a seguir foi postado especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislexos, entre outros. Esta é uma gravação da Fitoteca Kate Harman, da Shalom, Liga Israelita do Brasil. Locução de Clara Kochen. Lembranças de Dona Inácia. Antônio Calado. Tenho o sono leve, porém não é difícil, costumava dizer Dona Inácia, explicando a seguir que abriu os olhos depois de adormecida ao menor ruído. Em compensação, ao deitar-se, mal encostava a cabeça no travesseiro, sentia o mundo em torno esfumar-se, dissolver-se, como um daguerreótipo mal impresso na chapa de cobre. Ao figurar uma realidade tão dúbia que os chapéus de linho e fustão das senhoras no parque bem podiam ser uma revoada de pombos, que os vultos escuros alongados no chão seriam pedras ou talvez perdigueiros, e que a alva mancha a esvoaçar contra o negro lustroso da mangueira tanto podia ser uma menina num balanço como a tia louca que escapara do sótão para atrapalhar o chá. Mas Dona Inácia, naquela noite de Natal, não conseguia, mediante seu sono fácil, derreter a realidade e estender a mão ao homem de negro a cuja companhia mais e mais se afeiçoava devido ao rancor que lhe infundiam a cachimônia e desplante do Menezes. A ir às castanhas e ao vinho do Porto com sua manceba e pondo Conceição a dormir na noite mesma em que nem a Virgem, após sua Conceição, dormia mergulhada no cansaço feliz, mas vigilante de dar à luz o Deus que lhe escolhera o ventre para entrar, por ele, neste triste mundo de que se sai um dia seguindo os negros passos do homem de sapatos pretos de fivela. Ficara Conceição como uma borralheira ao pé das cinzas frias do lar, sem sequer a possibilidade de encontrar um príncipe, um Montezuma, pois como há de encontrar o príncipe quem ao baile não vai, quem, aliás, sequer à missa do galo comparece, missa risonha durante a qual nada desaconselha que olhos enamorados se cruzem, líquidos e fervorosos à luz de círios alegres, a casa de Deus transformada por uma vez em casa mesmo, cheirando a alfazema e fralda passada a ferro? Como? Vinho de outra pipa fora o pai de Conceição, o finado Veiga, que além de adorá-la, ela, Inácia, levava a tomar sorvete no Carceler, e a cotilhões famosos como os da casa do senhor Rubião, em Botafogo. É bem verdade que, ao contrário de Conceição, jamais permitira que o Veiga, como um brigue preguiçoso, arreasse a vela na calmosa angra das noites no Andaraí, onde tinham casa com jardim de rosas e quintal de jacas. Tu és a monção que enfuna as velas, dizia, filósofo, o finado, quando já trocara as botas de verniz pelas chinelas de marroquã, e, à instância dela, vestiam-se e saíam de coupé para... Um estalido de porta deteve, como um baque de comporta, o rio buliçoso das lembranças de Inácia. Ah, sim, era um menino, o hóspede que ia, ele também, à missa do galo. Bem que chegava às vezes, fatigado, finado, mas fazia-lhe as vontades. Isto fazia, ainda que antes discreteasse longamente sobre freguesas maçantes a escolherem adereços, broches e pulseiras. Pois o Veiga trabalhava na Valois da Rua do Ouvidor, onde um dia este mesmo Finório do Menezes aparecera em busca de um pendentif de brilhantes que já não era para a primeira esposa, entretanto ainda viva, e ainda não era para Conceição, então no colégio. Seu Veiga tinha uma salinha na Valois com sua mesa, as pequenas balanças de pesar pedras preciosas,
as lentes de aumento de localizar jaças, esses pecados das gemas, como dizia, sempre que Dona Inácia levava alguma amiga a visitar a joalheria. Seu Veiga fora sempre o melhor, o mais cordato e mesmo o mais fiel dos maridos. Deus o tenha em sua santa guarda, sem embargo de certas observações que fazia quando lhe apareciam mulheres que despertavam, segundo ele, sua balizada atenção de ourives. Mulheres minerais, falava num transporte, mulheres como aquela colega de Conceição. Qual era mesmo o nome dela? Agora tinha instalado outra porta, precisamente a do quarto de Conceição, ou, ainda mais precisamente, era o ruído daquela maçaneta de vidro vermelho onde boiavam margaridinhas brancas presa à sua placa por pregos frouxos e cujo conserto, por mais que fosse recomendado às escravas, não se providenciava nunca, bastava. Mas que queria Conceição na sala a deshoras, enquanto Garnizé do Nogueira aguardava todo paramentado que o viessem buscar para a missa do galo na casa em que todas as mulheres já deviam estar dormindo, ou mãos postas rezando diante do xoxo presépio usado há anos, e onde, sem qualquer blasfêmia, o próprio menino Jesus já tinha o ar algo envelhecido? Ah, ainda bem estão falando de livros. A corte inteira na missa do galo e a Conceição na missa do frango? Por desvalioso que seja o Menezes, há limites, há limites. Seu Veiga, por exemplo, só poderia se envaidecer se... Outro dia o conferencista no Teatro de São Pedro não contou que o conde, marido da Guiccioli, só apresentava a mulher dizendo a ex-amante de Lord Byron. Como quem areia um brasão ou passa limpo um pergaminho? Um garçom de voz insegura, o Nogueira, barba incerta, sem dúvida afobado, donzel empanturrado de sonhos, exercitado em cavalo de pau e lança idem, não afeito ainda às esporas e espumas, e Conceição, por sua vez, tão suave, mas tão destituída da substância mineral que deslumbrava o pai Ourives, podia dar certo um tal desencontro? Como se chamava a moça gentil, colega, nas feiras de Conceição, que visitou mocinha ainda a Valois e experimentou trêmula a gargantilha de esmeraldas que Dona Inácia sonhava ganhar do Veiga, ou se não... Mas a verdade é que a jovem pregou nas esmeraldas uns olhos ávidos, não das pedras como riqueza, ávidos de alguma mistura, comunhão. Vizinhos de mina, de jazida ou de cofre, tinha dito o Veiga. Marcolina, Celestina... Ah, senhor, gemeu Inácia, como posso assim olvidar até o nome de pessoas que amei, que me amaram, como essa moça que foi como uma outra filha nos meus dias de recente viuvez, nada mineral então, nada dura, pois ninguém diria de um diamante que é compassivo? Gasparina, Tomazina, Vitorina? Não, pior, Jupiterina. Ai, palpitações, vertigem. Onde está minha água de melissa? Meus sais, onde foram parar? Mais baixo, mamãe pode acordar. Conceição está perdendo talvez o juízo. Uma frase assim é perigosa em si, pois dentro do mais ingênuo dos homens há um fauno que apenas cochila, e mesmo assim com um olho entreaberto. Fosse eu, numa casa como esta, presumidamente adormecida, falar em tais termos, a digamos, ó tardes de laranjeiras, saraus da Rua da Princesa, Suíças do Conselheiro. Mamãe está longe, mas tem o sono muito leve. Longe? Longe, mas capaz de decifrar encostada à porta murmúrios, como se o buraco da fechadura constituísse, descontada a ferrugem, o da sua orelha. Longe, isto sim estava Inácia de entender nesta noite de sinos e sustos, que fim levara no espírito de Conceição a fronteira com guarita e guarda que deve separar as fantasias que não fazem mal a ninguém
dos desígnios e intenções, sobretudo quando, à meia-noite, num canapé ao lado de um rapaz, vestindo apenas roupão e chinelinhas pretas. Ainda se fosse... Não, fiquemos na fantasia. O entrevisto vulto de Montezuma, um tanto doido, segundo dizia o Veiga, pois queria e propunha no Senado, que propunha mesmo? Ah, sim, libertar os escravos sem mais aquela. Fiquei tentada a dizer ao Veiga em tom de chiste, naturalmente, mas nem assim disse, que eu, se escrava dele fosse, escrava continuaria sendo, ainda que alforriada, para achar-lhe os pantufos de túnis, a bata de seda chinesa, o frisador de bigodes, que sei eu. Um dia, quando saltávamos eu e o Veiga do cupê na rua direita e entrávamos em Ouvidor, caminho da Valois, saía Montezuma do cabeleireiro, de marré, e parava depois na porta da casa Crashley. Luvas cor de feno, bengala de castão de ouro, a sobrecasaca sentando-lhe como o pelo aqueles puros sangues que vira num domingo entre grumos no prado fluminense. Fiquemos na fantasia. A figura delicada do moço jornalista e escritor, de quem dizia o Veiga, já deixa longe o Bernardo, já faz sombra o Alencar, apontando na visita ao Senado os velhos Paranaguá e Sinimbu. Como se chamava? Estarei, ó Cristo, condenado a me lembrar das pessoas e a olvidar-lhes o nome? Ou a guardar ambos na memória, mas absurdamente desligados, numa prateleira, garrafas e sabe Deus em que gavetas, seus rótulos, correndo sempre o risco de cair nas bagaceiras do Veiga quando pretendesse apenas acompanhar um biscoito com um cálice de tocai? Fechaduras são orifícios colocados às portas para mães vigiarem filhas, e vez por outra, para que uma chave neles introduzida mova a lingueta de ferro que veda a passagem entre dois aposentos. Ai, meus nervos, mas se tomar valeriana adormeço. Felizmente estão lado a lado, sequer misturam-se as mãos, associam os joelhos ou roçam-se as faces. E, a qualquer momento, há de bater asas o garnizé e de recolher-se Conceição ao frio leito de casada, conformada em dividir aquilo que em si representa tão pouco um Menezes, não um Rubião, não um Lord Byron, com sabe Deus que pobre de espírito essa que divide com Conceição um mero, apenas um não mais que Menezes. Deixou pouco o Veiga, pois vieram os golpes, a sucessão de golpes, eu tentando, como uma árvore quando se arma a tormenta, guardar boa postura, primeiro achando certa graça em meu próprio ridículo, segurando as folhas do outono como seguro às vezes o chapéu numa ventania, mas depois, sentindo as raízes também abaladas, como as dos dentes, ai de mim, o tempo soprando e soprando, com feras bochechas de folhas, desarraigando, carregando tudo, até o Veiga, que ao cabo de tanta labuta de garimpeiro da Rua do Ouvidor, legou-nos apenas 3 contos, umas poucas libras ouro, e um saquinho de couro com 3 brilhantes. O dote de Conceição mal dava para um Menezes. Ao mesmo tempo que me roubava com o Veiga o coração do companheiro, furtava-me também o tempo, aquele que nem conhecia não ser como se conhece em gravura de livros de história, o príncipe ou o dandy em estampa de tratado de galanterias, aquele que via ao longe tomando um cup de vinho branco no Desrochers, ou saindo eu das compras na Notre-Dame, acendendo o charuto à porta da Castelões. Lembra-me ainda o assomo de pejo e cólera que me aqueceu as faces. Hoje é, pois o tempo também tem suas ternuras, uma recordação risonha. Quando, a olhá-lo de longe, o mais discreta que podia, ou sabia, ouço o galanteio de um pilantra qualquer, pilhando-me em estado de adoração e referindo-se ao pequeno porta-retrato de ouro que me adorna ainda o colo e que continha então, como hoje, a imagem do Veiga. Eu me reduziria, me achataria e me recortaria em forma de coração se me fosse permitido viver em tão mimoso sacrário entre rendas e suspiros. Carolina, Setembrina, Aristidina.
Vozes e bulha. Também bulha final. Vai-se o menino ou falam ainda mais baixo, ocupando, quem sabe, a área menor da extensão do canapé? Peço-vos encarecidamente, senhor reumatismo, que me deixeis dobrar-me até a fechadura. Agripina, Afroditina, o nome era estranho e a dona do nome, segundo minha retraída conceição, lia a alma dos homens como outros leem o correio mercantil. Pela parte que me toca, só sei que esta moça, depois de ver-me consumida ao pé do leito derradeiro em que jazia o Veiga, buscou-me, mal rompidas as trevas do luto maior, a visitá-la, a viajar a Paquetá ou Magé, como se fosse não amiga de Conceição, mas outra filha minha. Convidava-me a tomar chá em sua residência, enquanto divisávamos de suas janelas o mar da glória e do Flamengo rebentando contra o cais. Certo dia, fez com que o marido, lembra-me o nome dele, Deus seja louvado, Dr. Santiago, nos levasse a visitar o Senado, em companhia daquele moço amigo da família. Ai, senhor, o nome dessa criatura discreta, amável, sutil, que gostaria um dia de dizer-lhe, já que não disse ele mesmo no Senado que visitávamos, tirou-me deveras dos crepes chorões para apostar-me sossegada na consoladora contemplação do desconsolo que é toda a vida humana. Ocorreu que, forço-me a confessar, apesar de tão bem escoltada por Conceição, pelo Dr. Santiago e essa querida Ina, pus-me deselegantemente a fungar no meu lencinho, a quase choramingar nos meus véus, a disfarçar em tosse descabida soluços que nem eu explicaria a contento. Pensava eu, a um só tempo, no finado Veiga e no também falecido Montezuma, que de outra forma ali estaria entre seus pares, desdenhoso e mordaz, e creio, se é que me entendo, se é que sei em que pensava então, e que penas me amarguravam, que os dois mortos, o companheiro e o ícone, eram emblemáticos do homem, representavam um mundo vazio para mim, de homens, eu condenada pela idade e pela fatalidade a não mais tê-los e só vê-los, e tal pesadelo ameaçava transformar-me para sempiterno desaire meu, numa carpideira estentórica a pontilhar de gemidos e engasgos a brilhante peça oratória que então produzia o Dr. Eusébio de Queiroz. Foi quando me chegou aos ouvidos, quase em segredo, a doce voz apenas irônica do jovem Cicerone, que deve ter partes, ou desconfio até, intimidade com potências às quais não temos nós outros sequer acesso. Repare ali, junto àquela porta, a figura mais importante do Senado. Quem? Mais importante do que Abaeté, Nabuco, Paranhos? Mais do que Montezuma? Mamãe, acordada, vi sua luz embaixo da porta. Ah, minha filha, este repicar de sinos, este rumor de missa do galo. Mas agora você vai dormir. Claro, vou, mas se você me refrescar um pouco a memória... É até uma ingratidão de minha parte esquecer o nome daquela tua grande amiga, que parece que foi morar na Europa ou coisa semelhante, lembra-se? Rimava com Ina. Levou-nos um dia a visitar o Senado, quando recomecei a sair depois da viuvez, casada com o Dr. Santiago. Ah, Capitolina! Morreu faz pouco na Suíça, muito só, coitada. Ela preferia o apelido, não ao nome pomposo. Como era mesmo seu apelido? Ah, mamãe, pelo amor de Deus, estou caindo de sono. Vamos dormir. Amanhã a gente relembra tudo que você quiser. Bênção. Deus te abençoe, minha filha. Dona Inácia viu de novo a cara do jovem Cicerone, tranquilo, quase tímido, dizendo-lhe sem dizer que todas as tristezas podem caminhar ao lado de uma suave compostura. Mais do que Montezuma? Mais do que todos eles, minha senhora, mais do que nós todos. É aquele funcionário de preto fechado, capa preta, meias pretas e sapato idem de fivela. Ele abre a cortina para que saiam, um a um, todos os senadores, uma vez encerrada a sessão. Os senadores e nós também.
é o único porteiro de bilhetes de saída. E cerrando os olhos para dormir, Dona Inácia viu no seu sonho familiar, mais eficaz para adormecê-la calma e dignamente do que qualquer tisana de tilha, mesmo santificada por uma gotinha de láudano, como todos passavam diante do porteiro e desapareciam. Abaeté, Paranhos, Nabuco, Eusébio e Montezuma, um ordeiro e luzido tropel de barbas e suíças, calvas e cavanhaques, peras e bigodes de retorcidas guias, os peitos faiscantes da Rosa e de Avis, do Dragão e de Cristo, viu como se esvaía o Veiga dando enternecido a mão à Conceição, e braços dados com o Santiago, como era também sorvida na voragem a amiga Capitolina. Vinha-lhe agora à lembrança o apelido inebriante. Capitu. Viu? Fora de si como passava ela mesma, Inácia diante do homem de negro, e pelo sorvedouro veludoso e macio da cortina, como passavam todos e cada um, sem deixar rastro, e afinal o porteiro passava-se a si mesmo de chofre, bule engolido pelo abafador, mecha encapuzada pelo apagador, engolfado por sua vez no negro nada que administrava, agulha até então de passar os outros, linha agora a costurar-se no negrume. Só não passava o moço escritor e Cicerone, e do outro lado da teia diáfana e inexpugnável do tênue cortinado intransponível, todos nós, que havíamos passado e empalidecido, o chamávamos com gestos, alguns pelo nome, aguardando todos que viesse juntar-se a nós. Mas ele se quedava só, nem surpreendido, nem isto nunca, orgulhoso, antes amável amigo, talvez até um tanto comovido, ao curvar-se em despedida, mas cumprindo, sereno, seu dever de ficar. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com